O Prota, notando o estrago causado no equipamento, virou-se para o amigo ao lado e disse, com um sorriso confiante: "Você disse que pagaria se eu quebrasse, não foi?" O amigo assentiu: "Sim, eu pago por isso, mano." O rapaz se aproximou da garota que observava tudo e completou com um tom protetor: "Somos colegas de classe há muito tempo, agora somos um time, deixa isso comigo." A jovem apenas os encarava em silêncio, aparentemente surpresa com tudo o que presenciava. O sol enchia o céu de laranja e dourado, e a tarde virava noite. Solitário, ele andava na passarela elevada, entre as sombras dos arranha-céus. Então ele refletiu: nunca fui escola de Engen. Então, como eu a ofendi, isso ainda era um enigma. Enquanto caminhava, Joanne atendeu uma ligação inesperada de seu pai, que o surpreendeu com a pergunta: "Filho, vai vir ao meu casamento?" Confuso, Joe perguntou com quem ele ia se casar. O pai animado enviou uma foto. Pouco depois, Joe recebeu a imagem de uma bela mulher. Joe diz que terá exame esses dias e perguntou se viu uma caixa no closet da casa. O pai pergunta que caixa de biscoitos era. O Prota dá detalhes da caixa, pois essa caixa de biscoitos era aquela que ele gostava de comer quando era criança. Então o Prota acaba contando que tinha um telefone na caixa de biscoitos. E pergunta se seu pai tinha colocado ali, e se o telefone era dele, mas seu pai diz que era do avô dele, e que nem se lembrava disso. Surpreso, o Prota perguntou ao pai onde o avô estava, e seu pai lhe disse que seu avô era carpinteiro, e quando a velha cidade guia estava sendo reconstruída, muitos prédios tiveram que ser reconstruídos de madeiras antigas, e um dia um poço seco foi cavado onde ele estava. Tarde da noite no túnel acabou saindo uma luz forte, então eles pensaram que seria um tesouro. Dentro do poço, tinha uma velha caixa de madeira, com muitas rachaduras. Ele abriu a caixa, viu que era um telefone. O telefone estava iluminado no começo, mas quando removeram, estava como se tivesse acabado a bateria e não tinha entrada para recarregar. Seu avô e os outros ficaram muito desapontados e perderam o interesse. E seu avô e seu pai só jogaram o celular na caixa. O pai acaba desligando, dizendo que já o avisou do casamento. Cabe a ele ir ou não. Tempos depois, uns jovens que estavam correndo acabaram acertando um grandalhão que lhes parecia assustador. O jovem fica sem reação até que seu colega o ajuda a levantar. O grandalhão parecia estar com 2 guarda-costas e lhe dá um olhar intimidante, mas felizmente prossegue com o seu caminho. Ao mesmo tempo, o loiro que fazia parte do grupo do Prota acabou se desculpando, dizendo que não poderia mais formar um time com ele. O Prota pensou que seria muito difícil encontrar um novo integrante, quando outro integrante também acabou dizendo que iria sair do grupo, seguido pela garota, que o convidou, que também saiu do grupo. Ela também pediu desculpas, e o Prota desculpou dizendo que ela não tinha culpa, para não se preocupar, e pensou onde iria achar um novo grupo, para formar equipes para a prova final. Porém, o professor acabou chamando ele. O velho acaba dizendo ao protagonista que parece que ele ofendeu um cara chamado Antianzou, que é superintendente e oficial do exército do Distrito Leste. O professor perguntou se ele o conhecia. O Prota diz que não, e fica imaginando por que ele o criticaria, sabendo que sua palavra teria muita influência. Apesar de Antianzou ser jovem, ele vem de uma família famosa e aos 20 anos já está no alto escalão no exército. Ele disse que o Prota não era bom e quem quis ganhar a graça dele acabou aceitando sua palavra. Assim, o Prota acabou sendo rejeitado. O velho diz que ele deve conseguir uma equipe para participar do teste prático, que é depois de amanhã. E se ele não conseguir, então será tarde demais. Sua chance seria os alunos não comuns. O velho diz a ele que há um aluno chamado Li Xuan. Se ele quiser te aceitar, ninguém irá contra, mas o Prota teria que ajudá-lo a ser o melhor da equipe. Depois, o Prota liga para seu pai perguntando sobre Antianzou. Seu pai diz que ele é seu meio-irmão mais velho, o que surpreende o Prota, já que ele não sabia que tinha um irmão mais velho. O pai do Prota comenta que a mulher com quem vai se casar tem 2 filhos, Antianzou e uma moça chamada Anjin.
Ou seja, os dois que haviam arruinado a vida do Prota na escola. O Prota pergunta se seu pai tem um bom relacionamento com os dois, e seu pai afirma que sim. Depois, na casa do Prota, ele passava o tempo jogando e eliminando as formigas mutantes, mas com exceção da primeira, as demais não droparam nada, até que uma lhe dropou um ovo de formiga mutante. O Prota pensou na possibilidade de ele ter um animal de estimação, até que algo acabou saindo do ovo e atingiu seu peito. Foi o animal de estimação que disse que seguiria ele até a morte, e não demorou muito até que ele sentiu uma dor forte a qual um tempo depois, ele acabou acordando bastante perdido. Ao checar a mão, ele conseguiu perceber que tinha um emblema. Ele ficou surpreso pois a besta havia nascido com sucesso, e era uma formiga mutante. Ele pensou em invocá-la, mas não sabia como. Até que pensou em se concentrar nas habilidades da formiga mutante. Ele ficou bastante surpreso ao ver que apareceu uma luva de boxe em sua mão, que tinha uma benção relacionada ao aumento da força. Ele sabia que não poderia testar sua nova força em casa, então era melhor dar uma olhada no mascote, que no momento parecia estar se materializando na frente do Prota, e acabou aparecendo uma formiga mutante. No dia seguinte, o Prota estava com o professor, que lhe disse que a personalidade de Lixua é um pouco extravagante, mas ele não é um cara mau. O professor disse ao Prota que se preocupasse apenas com o exame, e por fim chegaram na mansão. O professor procura por Lixua, e ao vê-lo, o garoto chama o professor para beber. O professor rejeita e apresenta o protagonista, contando que ele poderia ajudá-lo com os resultados dos exames. Lixuan acaba dizendo que não se preocuparia e deixaria o Prota segui-lo para o seu próprio bem. Além disso, não seria um problema para ele conseguir a boa nota. O velho acaba aceitando e diz que voltará à escola. Lixuan acaba aceitando que o Prota não é um gênio, já que foi derrotado com um movimento da Angie, e diz para o Prota apenas segui-los obedientemente e não causar problemas. O Prota estava só jogando de boa no celular e ouvindo o que Lixuan dizia, que parecia querer tirar sarro do Prota, com uma garota. A garota acaba se aproximando do Prota e pergunta que jogo era, e se o jogo que ele estava jogando era tão divertido quanto ela. A garota acaba puxando a cara dele, mas o Prota se surpreendeu pois viu a formiga de asas prateadas. Ela estava tentando seduzir o Prota, mas o Prota estava com medo de perder a vida no jogo e acabou empurrando a garota, deixando ela muito ofendida. Lixuan não esperava essa reação do Prota e se divertiu muito com tudo isso. Mas não teve jeito, o Prota acabou perdendo a vida no jogo e ficou decepcionado. Lixuan achou o Prota interessante por não cair em tentação. O Prota continuou jogando à noite e morrendo toda vez que lutava contra a formiga de asas prateadas. Antes de dormir, o Prota pensou em fundir duas técnicas para ter uma possível chance de ganhar da formiga de asas. Então saiu tarde da noite para treinar essa nova técnica, pensando que se conseguir aperfeiçoar lá na vida real, também conseguiria no jogo, assim aumentando sua esperança de ganhar da formiga de asas. E Lixuan se levanta da cama e se decepciona ao ver o Prota treinando, achando que ele não tinha nenhuma carta na manga, então achou melhor ir dormir. Porém, finalmente os dias se passaram até o grande dia da prova de vestibular na cidade da Guia, onde haviam vários alunos estavam felizes ao passar. Após encerrar, o Prota seguiu em um ônibus até a entrada da cidade da Guia para o teste prático. No caminho, o Prota olha para a cidade da Guia e pensa sobre como tudo começou, até essa área se transformar em uma zona dimensional. E por conta dessa zona dimensional, os animais por perto sofreram diversos níveis de mutação. A área estava sendo cercada por muitos guardas armados. O Prota viu que Lixuan e os outros dois membros da equipe não haviam chegado, então ele só teve que esperar, e quando viu a entrada da cidade guia, ficou surpreso com o seu telefone estava vibrando. Ele se pergunta se era seu pai quem estava ligando para ele, porém era o telefone estranho que seu avô havia encontrado. Olhou o telefone e viu um aplicativo de câmera, mas ele nunca tinha visto aquele aplicativo neste telefone antes. Estava se perguntando se era útil para tirar selfies.
Mas ao olhar com a câmera em direção à montanha, ele consegue perceber que a câmera não mostrava nada do que estava lá. Ele pensou que talvez a tela ou o próprio telefone estava quebrado. Porém, ao apontar a câmera para a entrada da cidade guia, acima do pôster parecia estar piscando. Então, depois de apontar bem, o aplicativo acabou mostrando que estava carregando. O Prota estava surpreso, pois além do ícone da formiga, acabou aparecendo o ícone da antiga cidade guia. Ele ficou bastante surpreso, pensando se era uma réplica da mesma cidade. Então, ao derramar sangue em cima do telefone, ele acabou ativando seu personagem, que parecia realmente estar no interior da cidade guia, até que algo parecia vir de um corredor, com olhos brilhantes. Era um soldado esqueleto, uma criatura interdimensional. E sem lhe dar tempo de reação, o esqueleto resolveu se lançar rapidamente em direção ao Prota para atacá-lo. Quando o Prota estava prestes a receber o ataque, mas conseguiu se desviar com muita dificuldade. Era a primeira vez que lutava contra um desses. Vendo que sua velocidade e força não eram muito boas, o Prota atacou rapidamente, destruindo o esqueleto, que acabou deixando cair um cristal azul, o que deixou nosso Prota sem palavras, e ao mesmo tempo bastante surpreso, porque era um cristal de habilidade primordial. Enquanto adquiria a habilidade do cristal, o Prota notou que não era tão doloroso como da última vez. A habilidade era Palma Esquelética, uma habilidade de estágio único de baixo nível e de custo baixo de energia. Então rapidamente ele sai para testar a nova habilidade. Com o tempo o Prota parecia já ter eliminado vários esqueletos facilmente, com suas duas habilidades. Porém não havia obtido mais nada além daquele cristal, e rapidamente acaba percebendo um esqueleto que parecia ser o chefe dos outros, enquanto montava um cavalo esquelético. E sem dar tempo de reação ao Prota, ele atacou rapidamente. O Prota acabou recebendo o impulso desse esqueleto, e a formiga do Prota não conseguiu protegê-lo, que facilmente acabou perdendo a vida no jogo. Isso o decepcionou, e ele acabou desligando o celular. Enquanto o Prota olhava para o portão da cidade, parecia que alguém se aproximava pelas suas costas. Ele sentiu que eles estavam olhando para ele, porém, quando ele se virou, ficou bastante surpreso. Era sua meia-irmã Jin, quem olhou para ele com um olhar bastante sombrio. Depois de um breve momento parecia que sua meia-irmã estava prestes a bater nele, mas parando sua mão, disse que o pai do Prota havia confiado a ela algo para entregar-lhe. O Prota estava bastante surpreso, era um pendrive, e por fim ela sai e diz-lhe que foi um trabalho desnecessário de seu pai, e que era para ele nunca dizer que é da família An, pois a família An não tem pessoas incompetentes e fracas como ele. O Prota estava bastante confuso, imaginando quando ele havia se tornado um membro da família An, mas rapidamente lhe chama a atenção. Era a chegada dos participantes de seu grupo, que supostamente deveriam carregá-lo durante o exame. Li Xuan se aproxima do Prota, dizendo para ele que não se preocupasse, pois deveria apenas segui-lo, assim como dito anteriormente, e deixar os contratados fazerem todo o trabalho. Li Xuan nem mesmo se preocupou em apresentar o Prota. Enquanto isso, um grupo de duas meninas que estavam andando se aproximavam. Uma delas era a menina que havia convidado o Prota anteriormente. O Prota acabou dando um legal e a garota sorriu sem falar nada para ele. Eles continuam saindo da cidade. Estava prestes a se abrir um portal que permite que as pessoas entrem e comecem o exame. O instrutor disse que o conteúdo dessa avaliação seria calculado com base nos núcleos de cristal obtidos, e por fim todos entram. Ao entrar, o Prota se perguntava se essa era a paisagem dimensional formada pelo desastre, mas rapidamente percebeu algo alarmante. Era o interior da cidade guia de onde emergiam esqueletos, como se fossem monstros das masmorras. Os participantes se preparavam para destruir os esqueletos e obter os núcleos para poder ficar em primeiro lugar na seleção, mas vemos como o garoto sério do grupo acaba aniquilando um dos esqueletos facilmente, e só com sua mão os decapitou um. E ao mesmo tempo que o loiro chutou forte, também decapitou facilmente os esqueletos.
Eles pareciam ser boas ferramentas no grupo do Prota, que, ao ver esta cena, pensou que parecia que ele não teria que se preocupar. Então começou a jogar em seu telefone. O menino de cabelo azul estava se perguntando por que o Prota estava jogando novamente em seu telefone. No entanto, parecia que o Prota estava surpreso, pois notou que as dimensões da cidade eram exatamente as mesmas da masmorra do jogo, se perguntando se talvez essas masmorras são baseadas na realidade. Então o boss soldado esqueleto com o cavalo era bem perigoso, mas se acalmou um pouco, porque parecia que ele estava bem longe de onde estava esse esqueleto, pensando que desde que não saíssem da área de teste, não deveriam ter nenhum tipo de problema. Mas depois de aniquilar todos os esqueletos, os participantes do grupo do Prota decidem que deveriam ir mais fundo para obter uma melhor pontuação. O Prota diz que ir mais longe é muito preocupante para ele, porque pode ser perigoso. O garoto de cabelo azul, Li Xuan, acaba aceitando a ideia de ir mais a fundo, e se houver um acidente, eles serão protegidos pelos outros 2 membros. Obrigado, deixa o like a esse gostou e até a próxima!